boa tarde a todos. Meu nome é Marco Castro, sou presidente da PwC Brasil. É uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês, especialmente num espaço tão incrível e maravilhoso como é o AIA. O AIA, depois a gente pode falar um pouco mais, acho que o Maurício em algum momento também vai tocar no assunto, mas é um hub que está aqui estabelecido e que está trabalhando todo esse processo de regeneração e vincula muito com o que a gente vai falar aqui hoje. A gente é um dos associados ao AIA, e a gente tem aproveitado esses espaços para fazer essas agendas, ativar esses encontros e essas conversas. A gente iniciou uma jornada recentemente para tratar dos temas de sustentabilidade, sabendo, inclusive, que o Brasil está na vanguarda desse assunto pelas exigências regulatórias. A partir do ano que vem, a partir de 26, as empresas brasileiras vão ter que reportar sobre os seus relatórios de sustentabilidade com um certo nível de assurance, de auditoria, e a gente está preocupado um pouco com como é que esse assunto está se desdobrando. Então, essa conversa é o início onde a gente solta um panorama que a gente fez um estudo, fala sobre isso, mas a ideia é sensibilizar empresas e pessoas sobre a necessidade da gente manter a atenção para isso, para ter certeza de que a gente vai cumprir uma nossa responsabilidade e garantir que o Brasil segue protagonizando nessa agenda. A gente tem a COP30 que se avizinha, a gente sabe que o país tem uma série de potencialidades que precisam ser divulgadas e exploradas, a gente sabe que isso é uma oportunidade gigantesca para o nosso país e para as nossas pessoas. Então, parte do que a gente quer fazer com isso aqui também é elevar o tom da conversa, chamar a atenção para a preocupação e falar da emergência e urgência desse assunto. Acho que nada mais oportuno também de falar sobre isso, até porque a gente está vendo as consequências da falta de atenção a esse assunto e a consequência disso no nosso ambiente, nas nossas cidades, nas nossas pessoas, no nosso clima, nas nossas florestas. Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente vai fazer aqui. A partir de agora, Maurício, te chamo aqui junto com Tamires para falar com a gente aqui. Vocês tocam daqui para frente. Pessoal, bem-vindos, sintam-se à vontade e aproveitem o encontro. Perfeito, Marco. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Sou Maurício Colombari, sou sócio responsável pela área de sustentabilidade da PwC. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado por ter vindo. A gente vai falar um pouquinho da dinâmica do evento. Nós fizemos essa pesquisa, né, para passar um panorama da implementação do ISSB no Brasil. E aí não somos nós que estamos dizendo, né? São as próprias empresas que estão comentando em relação aos desafios para transitar nessas normas que são, enfim, complexas e representam, de fato, ao mesmo tempo, uma oportunidade importante, mas dentro daquilo que o Marco falou, a necessidade de que as empresas possam acelerar no processo de implementação, já que nós estamos falando de uma implementação em 2026, mas com informações comparativas, enfim. Então, a gente tem um pouquinho mais de um ano aí para que as empresas possam se preparar. Em relação à dinâmica do evento, a Tamires depois ela vai se apresentar, mas ela vai apresentar alguns dados, alguns destaques da pesquisa, e nós montamos um painel bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar, com convidadas que realmente dominam cada um desses tópicos que nós escolhemos para hoje, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Vou passar aqui a palavra para a Tamires e depois nós voltamos com o painel. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Tamires, eu sou gerente sênior aqui da PwC, do time de sustentabilidade. Já conheço alguns aqui, né? Já conversamos bastante. Eu vou trazer para vocês um pouco do panorama, né, dos principais resultados que a gente teve aí dentro da pesquisa, do estudo. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha na pesquisa, mas, enfim, aqui tem alguns principais highlights, mas fiquem à vontade, né, para acessar a pesquisa como um todo, os outros dados que a gente tem também dentro do estudo no site. Bom, aqui, só para a gente trazer, né, como principal objetivo aqui, né, para trazer um pouco do contexto para vocês, como o Marco comentou, como o Maurício comentou, a nossa pesquisa, ela objetivou entender, trazer essa percepção das empresas de capital aberto quanto a esse desafio, né, entendendo aí que a gente tem os novos padrões do ISSB e outras normas que estão surgindo, né, e apareceram agora e que são desafios para as empresas, e como que esses padrões passam a ser, né, obrigatórios, passam a ser implementados. Então, os principais desafios que as empresas de capital aberto estão enfrentando, como que elas pretendem se preparar, quais são os benefícios, né, também que elas estão vendo para esse novo tipo de reporte, essas novas informações. E aí aqui a gente tem alguns dos dados, né? Então, para começar, como esperado, o nível de familiaridade. Então, a gente tem aqui a maioria dos respondentes, né, dos setores que foram abordados, trazendo que, não sei se eu estou tampando um pouquinho, mas que estão pouco familiarizados ainda, como esperado, né, tanto os requisitos, a norma, quanto
a regulamentação pela CVM são novas, né? Então ainda são, né, desafios para as pessoas entenderem, e as pessoas estão se familiarizando. Todos os profissionais, inclusive nós que trabalhamos com isso também, estamos tentando entender e buscando a melhor forma de aplicar esses requisitos. Então, a gente tem aqui, né, até surpreendentemente, 8% falando que já está muito familiarizado e que já está dominando aí o assunto, mas a gente tem a maioria das pessoas tentando buscar e tentando entender um pouquinho melhor. Aqui, voltando, então, para falar um pouquinho de quais as afirmações, né, considerando a resolução da CVM, considerando a resolução 193, que foi publicada em outubro, quais são as resoluções, enfim, as afirmações que mais identificam, né, como são os planos das empresas hoje. Então, como que esses profissionais conseguem enxergar, né, essas resoluções. E aí a gente vê que quase 70%, né, a maioria das empresas, dos respondentes, trouxeram que pretendem seguir o cronograma, né? Então, qual que é o ponto, né? A gente tem dentro da CVM, dentro da resolução, a possibilidade tanto de uma abordagem, né, de uma abordagem de implementação voluntária nos 2 primeiros anos, né, que seria 24 e 25, mas também, a partir de 26, o ciclo passa a ser obrigatório. Né, tanto a asseguração como uma asseguração obrigatória a partir até do voluntário, mas também em 26 uma asseguração razoável. E aí, também, como é de se esperar, considerando todo, né, o desafio que é isso, considerando todas as limitações e entendimento mesmo, né, desafios de entendimento, a maioria, né, esmagadora aqui das empresas ou está avaliando, né, como que vai antecipar, ou então já definiu, né, que vai esperar e vai implementar conforme... Obrigada. Só um segundo. Vai implementar conforme o cronograma que já é esperado. Então, o obrigatório em 2026. E aí a gente tem algumas, né, 3% aqui das empresas que falaram que pretendem, sim, antecipar e adotar voluntariamente. E isso já traz um super desafio, né? Porque a gente entende que, considerando que tem aí 2 anos para se preparar, é possível que essas empresas tenham também, né, que todas as empresas consigam, de uma forma gradativa, também já ir adotando essas divulgações e pensando um pouco, né, entendendo quais são as limitações, quais são os desafios, o que elas precisam de melhoria, né, o que elas conseguem implementar e até como que elas vão validar isso, né, vão apresentar, vão conseguir fazer a asseguração desses processos. Que não passou. E aqui, entrando um pouquinho nos desafios, acho que esse é o principal que a gente tem. Né? Tem vários desafios, isso vai depender muito dos setores, vai depender muito do tipo de empresa, né, do porte da empresa, de como ela está estruturada, mas o que a gente tem de principal desafio, né, que são comuns aí e que já são super esperados também, é a questão da integração das áreas. Então, né, todos vocês que estão aqui conhecem, a gente que trabalha com asseguração, que trabalha com consultoria também, entende muito isso. Hoje, os reportes de sustentabilidade, os relatórios de sustentabilidade ficam muito focados, né, dentro das áreas de sustentabilidade, e essas áreas que buscam ali as integrações, conseguem trazer, né, informações, buscar informações junto com outras áreas. Mas pensando no novo reporte, pensando em trazer informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, a gente passa a ter uma necessidade, né, imprescindível que as áreas se conversem. Então, que você tenha áreas de controles internos, áreas de finanças, controladoria, sustentabilidade, enfim, gestão ambiental, meio ambiente, todas as áreas que consigam não só gerar essas informações, ter uma qualidade das informações que são geradas, dos controles dessas informações, uma gestão e conseguiam trazer isso também de uma forma a quantificar. Que aí a gente entra no outro desafio aqui, que é como que vai quantificar, né, como que vai trazer e conectar com demonstrações financeiras, com informações financeiras, as informações que são relacionadas a riscos e oportunidades desse negócio, pensando até em demonstrar para o stakeholder, principalmente para os investidores,
como que é a continuidade do negócio, né? Como que a gente está pensando, como que a empresa está pensando e consegue ter essa projeção, consegue ter essa transparência nas informações. Então, não apenas como capacitar o seu time, capacitar as áreas internas, integrar essas áreas, mas também conseguir, né, desvendar aí como que vai ser essa quantificação e como que isso vai ser conectado com as demonstrações financeiras e com as informações que a gente já, né, já tem que divulgar. E aí, o último item ali, que também está super significativo, que eu acho que esse, né, é uma preocupação geral, é o cronograma. Né, que a gente sabe que hoje a maioria das empresas começa a reportar, a montar relatório de sustentabilidade quando fecha o ciclo, ali em janeiro, em dezembro, né, vai montando, e publica esse relatório, abril, maio. Né, e a gente tem agora, a partir, né, das normas e da regulamentação, a obrigatoriedade da simultaneidade com as normas, né, com as divulgações financeiras. Então, se você vai divulgar até o que vier primeiro, né, então a CVM traz isso, até o final do terceiro mês, né, de março, ou então junto com as demonstrações financeiras. E aí a gente tem essa obrigatoriedade e um super desafio, considerando que as demonstrações financeiras são preparadas ao longo do ano, as informações financeiras têm, né, já um controle, tem já informações que são não só auditadas durante o ano, são preparadas, são revisadas durante o ano, mas também as informações de sustentabilidade a gente não tem hoje, né, nem o mesmo nível, de forma geral, nem o mesmo nível de controle dessas informações e nem, né, esse hábito, vamos dizer assim, das empresas de validarem, de gerarem essas informações com mais frequência, a ponto de, em março, já ter esse relatório fechado e assegurado, e publicado. Né? Então, acho que esse é, para todo mundo que está aqui, que trabalha com isso, é um dos temas que dá aquela, né, aquela mexida, e realmente é um super desafio que a gente entende que não pode ficar para o fim do ano, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Assim. Não dá para chegar em fevereiro e começar um processo de asseguração razoável, inclusive, dessas informações e esperar que elas vão ser publicadas, né, no fim de março. Com relação aqui a políticas, né? Então, o que a gente estava conversando, procedimentos internos, políticas, os processos que as empresas já têm, os controles dessas informações. Então, como que hoje as empresas que responderam aqui a nossa pesquisa entendem que elas estão preparadas, né? Ou que elas precisam mudar, alterar alguma coisa. A gente, né, que trabalha com isso, que trabalha com a asseguração, tem essa percepção também de que muitas das informações ainda têm procedimentos manuais, né? Ou então essas informações são totalmente manuais, né? São geradas, os indicadores são gerados, são compilados manualmente, ou são integrados com sistemas que também têm inputs manuais. Então a gente, né? E aqui a gente consegue ver também essa percepção das empresas que estão ou avaliando o que elas precisam fazer, né, tentando entender, o que conversa muito com o que a gente está vendo sobre se familiarizar, entender o que é requisito de verdade, o que eu preciso alterar e o que eu preciso investir, né, porque a gente também está falando aqui de investimento, de mudar, né, política, mudar cultura dentro da empresa e também esses controles para essas informações. E aí aqui a gente tem, né, algumas aqui que já entenderam, 13% que já entenderam que sim, precisam mudar, não é suficiente o que elas têm. E tem até é curioso até ver aqui que quase 30% entende que não, que o que elas já têm é suficiente, não precisa ter, né, alterações significativas, talvez mais uma organização, ou, né, mudar um pouco algumas coisas nesse sentido. Aqui, quanto à regulamentação, né? Então, que é o que a gente comentou, um dos objetivos era ter também a percepção sobre os benefícios, como que as normas são percebidas pelas empresas, né? E aí a gente vê que, né, a grande parte das empresas entende, dos respondentes, entende como uma forma de trazer, como um processo válido, né, para trazer confiança para os dados, para trazer confiança para os investidores, para trazer credibilidade para essas informações, para esses indicadores que estão sendo divulgados, mas
e que isso vai trazer, né, orientações, vai conseguir padronizar, vai conseguir dar transparência e suporte, então que seria sim, é um processo válido, né, de implementação, mas a gente tem um número bem significativo, né, de 40% aqui, falando que entende que é positivo, né, então talvez por estar falando de sustentabilidade, estou falando de ESG, é positivo, é bom que vai divulgar, mas assim, não tem muita clareza sobre o porquê que isso, né, como que isso vai trazer benefício, o que de fato isso vai impactar significativamente dentro né, dos reportes, da rotina, dos próprios investimentos, né, então não tem essa clareza ainda. E aí acho que aqui a gente traz o gancho, né, pensando nesses desafios, e nas áreas que precisam ser envolvidas, né? A gente teve dentro da pesquisa vários respondentes, tanto relacionados da área de sustentabilidade, das áreas de controladoria e de finanças, e também de relações com investidores, né? Que são normalmente as áreas que se envolvem dentro dos relatórios de sustentabilidade. E essas pessoas entendendo que ainda precisam se familiarizar, entendendo que ainda precisam entender mais sobre os requisitos, e também, né, trazendo aqui um número significativo de pessoas que não conseguem ainda visualizar o que vai ter de benefício, né? Então, eu acho que isso é um desafio também, não só para os órgãos que trabalham com isso, para os regulamentadores e tudo mais, mas também para as empresas e para as consultorias e, enfim, empresas de serviços, para conseguirem, de fato, trazer isso para o investidor e conseguir mostrar, né, para as empresas o quanto que isso é efetivo. E se, de fato, vai ser efetivo, e se, de fato, vai mudar esse cenário, e se isso vai, de fato, influenciar na tomada de decisão dos investidores, que, no fim das contas, é esse que é o objetivo dessas normas, né? Então, agora, para responder um pouco e para falar um pouco sobre esse tema com vocês, né, eu vou chamar aqui, a gente vai ter as nossas convidadas para falar com o Maurício sobre o painel e trazer um pouquinho mais sobre esses temas e os desafios. Obrigada, pessoal. Obrigado, Tamires. Obrigado por trazer os destaques da pesquisa. Acho que nós temos aí vários temas interessantes para debater, né? E esse último, principalmente pelo fato das empresas, quase um terço, achar que a norma é positiva, mas ainda não entendeu como isso pode gerar valor, acho que é um tema preocupante e que a gente poderia explorar aqui bastante. Vou pedir primeiro para vocês se apresentarem, começando aqui pelo meu lado direito, Vânia, se você puder se apresentar, da sua saudação inicial, e depois nós começamos, por favor. Na verdade, eu vou até começar com uma proposta para a PwC. Vamos fazer um caderno CBPS Responde, né? Aquilo que são as dúvidas que as empresas demonstraram aqui. Acho que é muito importante para a gente esse tipo de pergunta, porque nos mostra no CBPS exatamente que tipo de respostas a gente precisa dar para o mercado. Mas não nos surpreende o que a gente verificou aqui, porque a resolução da CVM é de final de outubro, então as empresas no último trimestre estão sempre preocupadas com o fechamento, né? Então a gente entendia que até final de abril ninguém ia começar a se preocupar com isso. Então é natural que ainda tenham tantas dúvidas e a gente vai tentar responder. Mas eu sou Vânia Borgert, sou vice-coordenadora de Relações Internacionais do CBPS, e o CBPS é o órgão que está encarregado de fazer o devido processo de trazer a norma para dentro do ambiente brasileiro para que os reguladores possam endossar e, assim, regulamentar. E vai ser uma honra muito grande estar aqui explorando isso com vocês. Mas deixando muito claro que a gente está olhando aqui para a norma de reporte, mas ela não está sozinha. Ela vem acompanhada de todo um arcabouço regulatório internacional, como a norma de auditoria, como o código de ética, como, inclusive, estudos sobre métricas que a gente vai usar mais tarde para poder mensurar tudo isso. Então, é importante saber que a gente está dentro de todo um ambiente, não dá para escapar disso, né? É a realidade do futuro. Perfeito, Vânia. Muito obrigado. Gabriela, se você pudesse se apresentar para a plateia, por favor. Obrigada, Maurício. Bom, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com as minhas parceiras aqui de mesa. Vânia, que foi minha colega há bastante tempo lá no Banco Santander. Eu sou Head de Sustentabilidade do Banco Santander. Eu estou aqui, né, como uma pessoa que está quebrando a cabeça, né, para tentar ver como que a gente vai implementar essas normas. A gente, na pauta de sustentabilidade, é sempre uma pauta muito dura, né? Qualquer passo que a gente dá, a gente comemora, né? Não é difícil a gente conseguir avançar. A gente, né,
todo mundo aqui está vendo a frustração do Rio Grande do Sul, a gente gostaria de estar indo numa velocidade muito maior. E quando a gente vê a regulação, normas e toda a parte de divulgação, reporte, etc., eu gosto sempre de olhar disso, de eu fazer desse limão uma limonada. Né? Porque, claro, tem todo um custo regulatório, mas como que a gente aproveita isso para a gente acelerar a nossa pauta, para dar visibilidade para o que a gente quer fazer, para a gente conhecer melhor o nosso cliente, para os investidores nos conhecerem melhor e para a gente avançar com essa pauta internamente, né? Aumentando as nossas parcerias, aumentando a nossa interlocução, ampliando os nossos aliados. Então, para mim, a grande preocupação é garantir que essas normas venham a nosso favor, para a gente sempre acelerar essa pauta e que a gente não se perca num simples exercício, que não é simples, mas é um exercício super complexo, mas que o exercício não pare no reporte em si, que ele seja um exercício que a gente efetivamente use isso para alavancar essa agenda. Perfeito. Obrigado, Gabriela. Você, Sandra, com a sua experiência aí, são 29 anos você comentava, né, 29 anos de conselho de administração. Enfim, queria que você se apresentasse e também as suas considerações iniciais sobre esse tema. Obrigada. A gente vai chegando numa fase da vida, em espanhol, o currículo chama hojas de vida, né? Em que a gente tem muitíssimas hojas de vida para contar. Então, eu vou tentar sumarizar aqui. Mas o Maurício já disse que eu atuo em conselho de administração há 29 anos. Isso coincide com o meu envolvimento com governança, já que eu sou uma das fundadoras do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e o próprio conselho do IBGC foi meu primeiro conselho. O primeiro conselho de empresa veio em 2000, portanto, 24 anos de conselho de empresas. Eu sou a sócia fundadora da Better Governance, uma consultoria dedicada exclusivamente à governança corporativa, e eu tenho tido, nesses anos todos, um foco muito grande na atuação de conselho de administração. Eu entendo o conselho como uma engrenagem que faz ou não faz funcionar a governança nas organizações, né? Tem estudos sobre isso, publiquei o livro A Caixa Preta da Governança, e é um pouquinho essa perspectiva das empresas a partir do conselho que eu quero partilhar aqui com vocês. Mas, antes disso, eu quero agradecer a PwC por esse evento muito bacana. Marcos, Maurício, Tamires, é um prazer estar aqui com vocês num tópico que eu gosto tanto, e juntamente com duas experts. A Vânia, faz muito tempo que a gente está nessa estrada juntas, então vai ser muito bom esse papo aqui. Obrigada. Que legal. Obrigado, Sandra. E aí eu já vou aproveitar, eu vou começar com você por um motivo, né? As normas, essa norma de sustentabilidade, né, que ela tanto essas normas do Brasil, mas as normas internacionais, nos Estados Unidos, na União Europeia, são todas elas baseadas num framework chamado de CFD, que ele tem 4 pilares, e o primeiro dos pilares é a governança, ou seja, não a governança tradicional, mas especificamente com foco de como a governança monitora o desenvolvimento dos riscos e oportunidades de sustentabilidade nas organizações, né? E você tem o seu livro, não sei nem se você lembra, você fez um roadshow com a PwC, eu era o responsável pela PwC em Porto Alegre, você esteve lá com a gente, enfim, tive 4 anos em Porto Alegre, não tem como não lembrar no que está acontecendo no Sul, né? Mas, enfim, lá nós abrimos a caixa preta da governança, né? Então, eu gostaria de hoje abrir a caixa preta da governança da sustentabilidade, né? E te ouvir um pouco. Como é que você tem visto esse tema evoluir dentro dos conselhos, né? Se você percebe, de fato, uma maturidade nas discussões desses temas de sustentabilidade, e também se você percebe que os conselheiros, né, vêm se preparando, se equipando, para também poder fazer as perguntas corretas, né, Sandra? Então, acho que precisa, de fato, uma preparação não só das empresas, mas da organização, de forma geral, e a governança tem um papel importante. Então, eu gostaria de te ouvir a percepção em relação a isso. E é super oportuno que esse evento está acontecendo hoje, no dia seguinte do lançamento de uma publicação chamada WCD Unframed, que fez um conjunto de 4 artigos, 4 temas, e um deles era o capitalismo de stakeholders, abordando os 4 temas, e, no caso, eu participei como coautora nessa que foi o grupo de temas sobre capitalismo de stakeholders. E o título do meu artigo é Governança é a força motriz da agenda ESG. Né? Então, dificilmente, eu dizia ontem no lançamento,
quando você vê o conselho completamente alijado dessa agenda, ou minimamente assistindo uma apresentação bem bonitinha que o management faz uma vez por ano, e é isso, dificilmente essa agenda de ESG tem a maturidade, profundidade e mesmo veracidade que você espera, né? Quando o conselho não está envolvido, possivelmente você pode ter um enorme esforço da diretoria, do management, e a gente vê, eu vejo assim, eu passei, além de sentar em conselhos, eu brinco, passei em conselhos quando eu estou nos projetos da consultoria. Então, eu convivo com distintas realidades. E a gente vê, muitas vezes, a diretoria responsável pela área fazendo uma força gigantesca, hercúlea, para trazer essa agenda para o Conselho. E houve do Conselho, não, mas a gente já está completamente envolvido com isso, a gente tem o Instituto XPTO. Não, mas a gente tem aquela iniciativa, a gente patrocina aquela questão de reflorestamento. Então, a gente... fazendo a resposta à sua pergunta, né, eu diria que a gente convive com distintas realidades do ponto de vista de como está se governando esse esforço e como é que está a maturidade de governança da agenda de ESG nos conselhos. Você vai ter empresas que estão, sei lá, nas décadas seguintes já, absolutamente maduras, já fizeram muitos exercícios consistentes, a ponto que você vê traços de cultura, artefatos da cultura da empresa que identifica. Você conversa com qualquer pessoa na empresa e sai, de repente, uma fala que você fala, opa, um funcionário desse nível já está com essa fala, é porque esse assunto está maduro. E, na outra ponta, você tem absoluto desconhecimento, negação. Isso tudo acontece quando a gente vive um embate. Vamos lembrar que, quando a gente começou a se envolver com isso lá atrás, Vânia, a gente pregava tudo isso e havia um desconhecimento profundo sobre o que a gente estava falando. Isso foi ganhando, essa agenda ESG foi ganhando uma visibilidade. Quando começou a ficar realmente sexy, né, realmente ganhar luz, ganhar visibilidade, veio o que a gente poderia esperar. A contramão, a reação em relação a essa agenda. Então, você vê hoje investidores, você vê estados, notadamente nos Estados Unidos, fazendo uma agenda contrária, deixando de investir em fundos como BlackRock, por exemplo, por causa dessa agenda. Então, hoje eu encontro, por exemplo, clientes meus que têm preocupados com isso, têm mudado a nomenclatura, eles continuam com o programa, continuam fazendo tudo, mas estão falando mais em sustentabilidade de negócios do que ESG, com receio dessa outra visão. Então, a gente que ainda está numa fase de amadurecimento está tendo que contar e contrapor esta maré contra isso, né? Acho que o mais importante é assim, a gente precisa de um letramento, né? A gente precisa de um repertório nas empresas para tratar desse assunto com mais profundidade. Acho que a gente perde muito tempo na sopa de letrinhas dos diversos frameworks. Eu fui do conselho do GRI e fui do Council do International Integrated Reporting Council. E quando a gente olha os pontos levantados, Ânia, se essas empresas estivessem fazendo um relato integrado, já teriam passado, por exemplo, o problema da integração das áreas. Você não faz relato integrado se você não integrar todas as fontes de informação que vão para lá. Para dar só um exemplo do que a gente viu aqui. Então, eu acho que é preciso mergulhar de uma forma simples nisso. Não levem para o conselho a complexidade dos frameworks. Primeiro, que eles vão achar chato pra caramba. Eu falo sobre governança com os conselhos. Não é uma coisa que eles amam falar. Eles querem falar de fusão, aquisição, esse assunto dá
uma adrenalina total no conselho. Esses outros assuntos não são tão motivadores, né? Então, eu acho que assim, cabe a quem leva essa mensagem de proposição trabalhar uma narrativa de muito incentivo, mostrando o valor, não leve a complexidade, deixa a complexidade ficar no nível, às vezes, de um comitê, de um conselheiro que mergulha mais, o management, e leva conceitos, visões e o valor criado e, principalmente, os riscos evitados ou a redução de destruição de valor, né? Mas a gente tem todo o espectro de empresas muito maduras, outras ignorando ou negando. Então, acho que cabe a todos nós encontrar em cada uma das empresas uma tática, uma estratégia de levar essa narrativa para fazer um convencimento. Perfeito, Sandra. Não, excelente. Aí eu acho que um ponto que para mim é fundamental, na verdade, a gente podia ficar debatendo aqui só essa fala, né, Vânia? Mas um ponto que para mim é fundamental é esse aspecto, e aqui nós temos profissionais, a pesquisa ela foi respondida por profissionais de finanças, sustentabilidade, RI, gestão de riscos, enfim. E aqui a gente tem uma plateia também com essas mesmas características, né? Acho que um ponto importante que você comenta, e acho que é importante para esse público, é a forma que isso é levado tanto para os gestores e também para o conselho, né? E um dos aspectos principais é, de fato, fazer uma análise de materialidade daqueles temas que têm o potencial realmente de afetar as perspectivas de uma organização do ponto de vista dos riscos e oportunidades de sustentabilidade. E acho que essa avaliação desses temas materiais é algo que as empresas ainda precisam se desenvolver. Eu falo de maneira geral, né? Porque as ilhas de excelência realmente existem, como você comentou, mas as empresas precisam se desenvolver. Então, acho que esse é um tema importante que a gente poderia debater aqui. E aí, aproveitando, Vânia, e você foi ontem o evento do CBPS, e aí a Vânia veio de um evento do CBPS em Brasília, cujo objetivo foi o primeiro congresso, né, do CBPS para trazer essas questões. Aí eu queria te ouvir, dentro desses desafios, tanto que a Tamires colocou, né, em questão da integração das áreas, um pensamento integrado, maior conexão da estratégia com governança, a forma de levar essas questões. Queria que você trouxesse para a gente um pouco o que foi discutido, como é que você acha que as empresas podem navegar melhor sobre esses aspectos, se comunicar melhor. E Vânia, a gente acho que começou a fazer, depois eu estava olhando, quase 20 anos, né, de pensar em relato integrado, e as empresas ainda não entenderam muito bem, né, como fazer um relato integrado, né? Se você pudesse comentar um pouquinho para a gente e compartilhar com o público a sua experiência, acho que seria muito bacana. Obrigada pela pergunta, Maurício. É um tema muito importante. Inclusive, tenho que contar aqui que eu aprendi a discutir esse tema no colo da Sandra, né? Porque eu assumi exatamente o papel dela lá no Integrated Reporting Council, em nome do IBGC. Mas o que acontece, gente? Eu sou contadora, eu não sou uma pessoa de sustentabilidade. Não me pergunte sobre controle climático, eu não sei responder nada. Não me pergunte sobre controle de poluição, não me pergunte sobre administração do social. Eu sou uma pessoa de transparência de mercado. Essa é a minha função, mostrar aquilo que acontece dentro da empresa para aqueles que estão fora da empresa e precisam tomar decisão. E muitas vezes a gente percebe que, inclusive, quem está fora da empresa, às vezes conhece a empresa melhor do que quem está dentro da empresa. Então, os reportes, eles são principalmente um veículo de comunicação, para a empresa comunicar o seu negócio, tanto interna quanto externamente. Isso significa que o relatório tem que beneficiar quem está dentro, porque para contar para fora ele precisa olhar para dentro, ele precisa conhecer, né, o negócio, acompanhar o negócio, e é aí que ele vai entender, Tamires, onde é que estão os benefícios dessa nova relatório, porque nenhum de nós está querendo aqui que as empresas abram mão de serem lucrativas. O que a gente quer é que eles, conhecendo o seu próprio processo, possam descobrir que tem algumas coisas nesse processo que poderiam ser feitas de uma forma diferente, onde você preservaria a geração de valor, mas com menos dano às questões de sustentabilidade. E é isso que a gente quer, né? Esse exercício. E aí tem tudo a ver você publicar junto, e não separado. Porque, na verdade, se você não acompanha junto, você não consegue fazer essa matriz de correlação entre a sustentabilidade e a geração de valor.
porque eles não são dissociados. Então, as empresas não têm que primeiro fechar o financeiro e só depois começar a sonhar e correr atrás de olhar o sustentável. Os dois caminham juntos. E esse olhar integrado que o relato integrado trouxe, acho que é um dos grandes benefícios. Mas, como a Sandra mesmo falou, chegou um ponto em que reportar financeiramente estava maduro e o mercado começou a perceber que existia uma série de riscos que a contabilidade não pega. E então se começou essa matriz, essa busca por mostrar que informação de sustentabilidade tem valor. E aí surgiram as sopas de letrinha, porque surgiram várias ideias para você olhar para as questões ambientais, sociais e de governança, para poder trazer aquilo que a contabilidade não trazia. E todas elas excelentes, mas todas elas sendo reportadas dentro de uma modalidade que a gente conhecia como relate ou explique, voluntário. O grande problema disso é que, como cada empresa fazia a sua escolha do padrão que ela queria seguir, você nunca podia comparar uma empresa com o resto do mercado, porque cada um estava usando uma base. E muitas vezes você não podia comparar a empresa com ela mesma, porque como não era obrigada a fazer, se alguma coisa não ia lá muito bem num ano, ela esquecia aquele ponto. E no ano que vem ela voltava. Então, sério que acontece isso? Sério. Ah, não sei. Acontece, pois é. Então, a gente precisava migrar do modelo relate ou explique para um modelo de regulamentação. E é isso que a IFRS Foundation vem fazer com os ISSBs. É você abandonar a sopa de letrinha e você ter uma plataforma única e comum de você reportar as questões de sustentabilidade. Quando a gente tem uma plataforma única, fica mais fácil, inclusive, você educar. Por quê? Porque os membros do Conselho conhecem um pouco de sustentabilidade, quem prepara as informações, quem trata os negócios também, quem analisa também, e os investidores também. E os professores que vão formar os profissionais do futuro também. Mas se você tem uma plataforma única, fica muito mais fácil você tornar aquela regra conhecida. Então, muita gente vê a regulamentação como um ônus. Eu vejo como um grande bônus, uma grande oportunidade. Hoje nós temos controles internos para reportar a informação financeira. Mas por quê? Porque tem regulamentação para isso. Muitos desses controles internos jamais teriam sido implementados se não fosse obrigado a reportar. Porque na hora de discutir o orçamento, meu pirão primeiro, você joga o orçamento para o negócio e reportar vai para o espaço. Então, na verdade, a obrigação de reportar, ela tem um lado positivo que o pessoal de sustentabilidade tem que aproveitar agora. É a hora de fazer isso, mostrar que sustentabilidade gera valor, que isso agrega valor para o negócio. Para que a gente chegue no ponto onde sustentabilidade possa alcançar os conselhos no sentido de estratégia. Se eu sei como eu faço o meu negócio e eu conheço ele, eu posso usar isso para planejar o futuro e trazer novas perspectivas e tecnologias para poder melhorar isso. Mas como sustentabilidade, reportar sustentabilidade virou um modismo e cada um fazia do jeito que queria, nem todo mundo fazia certo. E isso cria o maior risco que os americanos estão usando agora para te criticar. Tem muito greenwashing, tem muito winning-washing, como a gente ouviu falar ontem pelo presidente da CVM no evento. Então, o que a gente precisa é, do relato integrado, associar sustentabilidade com a informação financeira. Porque aí eu não posso ter várias verdades, eu tenho que confirmar o que eu estou dizendo em termos de sustentabilidade no meu lado financeiro, e, inclusive, a asseguração fica mais fácil, porque eu vou rastrear a informação de sustentabilidade, que é narrativa e qualitativa, naquilo que é controle interno, naquilo que é quantitativo, naquilo que um auditor pode perseguir. Esse é o nosso sonho, né? Eu acho que muito bom, Vânia. Acho que e nós estamos mais próximos desse sonho que demorou aí, né? Acho que foi uma longa jornada, mas acho que agora nós, vendo isso tomar corpo, né, e se tornar uma realidade, eu acho que vai ter uma curva de
na minha opinião, pelo menos, né, tem uma curva de aprendizado aí do mercado, isso não tem como fugir disso, mas no longo prazo, acho que esse é um caminho sem volta, mesmo porque os riscos e as oportunidades de sustentabilidade, elas só estão começando, né? Quando a Sandra, por exemplo, comenta teve uma certa fadiga em relação a ESG, é uma fadiga sem ter resolvido os problemas, né? Então, agora cansamos de ESG, então vamos falar de outra coisa, mas os problemas todos, não é que eles não foram resolvidos, eles estavam muito piores, né? Então, acho que isso, eu acho que quando, né, a poeira baixar, nós vamos ter uma jornada importante aí de implementação e amadurecimento dessas normas, né? E aí eu aproveito, Gabriela, não te deixei por último, não foi por nenhum motivo, não. É porque eu acho que a gente tinha uma ordem lógica, né? Começando pela governança, a Sandra trazendo aí um aspecto prático do relato, e, na verdade, você foi premiada não só com mas com 3, né, frameworks, né, pelas características do banco, o framework, o ISSB que nós estamos conversando, as normas da União Europeia, também vai chegar logo a norma climática dos Estados Unidos, que, inclusive, né, foi até judicializada por essa resistência que a Sandra comentou. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, como que vocês estão fazendo, como é que você vê esses desafios, se vocês já conseguiram, né, se você tem enfim, uma boa prática, algum caminho para compartilhar aqui com o público, que certamente vai estar super curioso em te ouvir. Obrigada, Maurício. Acho que Sandra e Vânia resumiram muito bem aqui a dificuldade do dia a dia, né, que a gente vive, e como é que a gente vai trabalhar essa implementação, porque, no final, o seu sonho é o meu sonho também, né? Então, a gente sempre aproveita como é que eu vou usar a regulação ao meu favor, né? Porque é uma alavanca super importante para a gente conseguir priorizar quando a gente não tem prioridade, para a gente dar visibilidade onde a gente não tem visibilidade. E, sim, no final, o nosso objetivo é exatamente esse que a Sandra mencionou. A gente precisa ter essa conexão na estratégia que vem de cima para baixo. A gente vê as organizações que estão mais à frente, são aquelas que, efetivamente, a gente tem um conselho que está bem alinhado, que isso está bem alinhado de cima a baixo, que você percebe em todos os níveis da organização. Então, como é que a gente trabalha no dia a dia? Como você falou, a gente está, né, regulação para todo lado, né? Mas, de uma certa forma, essa sopa de letrinha está convergindo. Então, isso antecipa para a gente muitas dessas coisas, né? Antecipa para a gente muitos elementos que a gente acaba sendo obrigado a trabalhar com o corporativo, com as nossas outras, né, empresas aí do grupo, e que a gente acaba, quando chega aqui para a implementação, aqui, muitas coisas a gente já viveu. Então, a gente acaba, para a gente, nos ajuda, apesar de ser, a gente pensar, poxa, nossa, é mais um relatório, é mais um framework, é mais não sei o que, mas para a gente aqui no Brasil, quando as coisas chegam na Europa primeiro e cascateiam para cá, para nós nos ajuda. E aí, como é que a gente tem trabalhado? Acho que o ponto que você mencionou, né, Maurício, materialidade. É a primeira coisa, né? A gente, né, que está no setor financeiro, que é banco, né, a gente tem a gente participa desse processo de duas formas. Eu compartilhando minhas informações com o mercado, com os meus investidores, internamente, mas eu sou um ávido consumidor dessas informações, né? Porque eu preciso conhecer meus clientes também. E é muito difícil eu conseguir informação dos meus clientes, né? É difícil eu chegar lá, me dar mais essa informação, ou comparar. Né? Como é que eu comparo esses meus clientes? Então, materialidade é o número 1 para mim, para todo mundo, e a gente precisa ter um processo de materialidade super robusto. Então, com o CSRD, a gente já fez todo ano passado, toda uma reformulação do processo de materialidade, que agora é um processo, uma metodologia global. Então, já foi desenhado no global, esse ano está sendo cascateado para os países, então a gente está fazendo um trabalho, poxa, então, como é que eu garanto um alinhamento, pelo mínimo na metodologia, porque a gente vai ter elementos não só qualitativos como quantitativos, não é óbvio. Né? Não é simples, que elementos quantitativos eu vou trazer para dentro. Então, como é que a gente calibra, né, todos esses modelos por trás? Então, agora a gente está nesse processo, né, de cascatear essa metodologia. Tem um ponto super importante que para a gente facilita muito, é a nomenclatura. Então, consigo ter uma nomenclatura comum para falar dos riscos. É perfeita? Não, não é perfeita. É adaptada para a nossa região? Não, não é adaptada para a nossa região. Poxa, não é do setor financeiro? Não, não é do setor financeiro, mas tudo bem, a gente começa por algum lugar. Ajuda muito para a gente ter uma nomenclatura comum, para a gente poder falar para dentro, falar para fora, etc. Então, alinhando a nomenclatura, alinhamos os processos, estamos agora nesse processo de construção. Então, para a gente, fundamental é partir dessa materialidade comum. E a gente não trabalha sozinha, né? A gente faz um exercício de materialidade, a gente está na linha, né, que a gente comentou no relato integrado, que a gente já faz, né, toda a materialidade a gente já faz há algum tempo, movimenta um número grande de stakeholders no banco para a gente garantir que a gente convirja em um resultado que faz que as pessoas se reconheçam ali, reconheçam realmente os tópicos materiais. Então, acho que primeiro aí é o número 1.
Foco no propósito, né? Para que eu quero? Qual o objetivo desse meu relatório? Quem que vai ler? Quem que eu quero que leia? Que informação que eu quero que esteja? Então, isso tudo conversa assim, eu quero botar 500 mil indicadores lá fora, eu quero botar aqueles indicadores críticos que conversam com a minha materialidade e que são relevantes para quem vai ler. Porque senão eu posso botar 50 mil coisas lá dentro, vai ser um trabalho enorme, mas estou sendo transparente ou estou criando uma cortina de fumaça no processo? Então, a gente acaba, né, optando assim, por ser tentando ser mais focado possível no número de indicadores. Então, como é que a gente vai fazer o que a gente quer mostrar, o que a gente quer mostrar, o que é relevante, né, dado que isso é material para a gente, então o que é relevante eu compartilhar com o mercado, o que é relevante eu compartilhar para dentro, né, porque é uma forma de eu levar para fora, mas é importante para dentro também. Então, isso é muito importante. Todos os processos, acho que o fato da gente também ser uma instituição europeia, a gente também tem todo um escrutínio em cima do que a gente faz de greenwashing, que é relevante. Ou seja, tudo que eu falo para além do regulatório, não é só o regulador olhando e chegando, espera aí, você está falando que você quer fazer, o que você vai fazer, você está fazendo mesmo? Não é só o regulador. Eu tenho toda a sociedade civil olhando para a gente também. Então, tem todo um escrutínio também do que eu falo, eu preciso realmente comprovar. Os dados que eu reporto para fora, eu tenho toda uma governança por trás que a gente precisa também somar, né? A metodologia do que eu faço no Brasil, que eu faço na Polônia, que eu faço nos Estados Unidos, que eu faço na Espanha, tudo tem que se conversar. Então, é uma infraestrutura gigante. O processo de implementação disso não é simples. O processo é CAPEX, é sistema, é muita gente, são muitas áreas, a governança interna para isso acontecer é complexa, né? Como que a gente simplifica isso? É um processo que a gente está aqui, né? Tem vários colegas meus aqui envolvidos, né? A gente está todo dia buscando como é que eu simplifico isso, como é que eu faço isso da melhor forma, para a gente também não desperdiçar recursos, porque tem muita coisa que a gente precisa fazer. Então, assim, tem zilhões, até anotei alguns pontos aqui, e eu acho que o ponto que vocês mencionaram, obrigada, o ponto que vocês mencionaram do prazo, gente, que foi até veio lá do início, o ajuste do calendário, etc. A gente está olhando o calendário de 2, 3 anos à frente, aqui trazendo todo um ano um pouquinho, para a gente ver como é que a gente vai se organizar. Então, eu não estou olhando o que eu vou reportar só, o que eu vou fazer de relatório em 2024, eu estou olhando 24, 25, 26. E aí já estou organizando todo o meu calendário, porque eu tenho 5.000 coisas para reportar e todas precisam da devida atenção. Então, como é que eu tenho time para isso? Como é que eu tenho recurso para isso? Então, na prática, é um processo, né, do dia a dia, a implementação requer muito esforço, mas que é muito importante, é não perder o olho no objetivo. Né? O objetivo final é garantir que a informação não chegue não só para fora, mas que eu consiga trazer visibilidade para a estratégia. Então, a minha materialidade ela tem que estar conversando com a minha estratégia. Então, isso é muito relevante. Eu não estou fazendo sozinha, eu estou fazendo... Por que eu estou fazendo isso? Porque isso cria valor para o banco. Porque isso não mitiga a destruição de valor para o banco. E, quando eu consigo fazer esse reporte e consigo comparar, isso é fundamental, porque eu consigo ter um denominador comum onde eu me comunico de forma muito mais simples com o meu stakeholder interno, e eu consigo comparar as informações dos meus clientes também. Então, sempre o foco no que eu quero lá no fim, para a gente não criar uma cortina de fumaça e se perder no exercício. Perfeito, né? Excelente. Eu gostei de uma coisa que você falou, principalmente quando é uma dificuldade que a gente tem, é a questão dos indicadores, né? De você ter muitos indicadores, relatórios muito longos, e às vezes o pessoal fala, não, mas eu quero ser transparente. Mas muitas vezes, ser tão transparente e trazer tanta coisa, você acaba perdendo um foco naquilo que efetivamente é relevante. Existem melhores práticas, né, para você fazer um relatório mais focado nesses que você comentou, tal. E se você quiser depois ter um databook, o que for, com tudo que você quiser descrever, para quem quiser ir no detalhe, acho que isso faz sentido, né? Mas, na minha opinião, isso é um pouco até da concisão, né, Vânia, desses relatórios. Acho que é importante ter isso sim, né? Você comentou também da governança, eu vou voltar aqui para a Sandra. Gente, eu esqueci de comentar uma coisa. Depois vou fazer mais uma rodada rápida com elas, e depois a ideia é que a gente também possa, antes do coquetel, se vocês não se importarem, a gente abrir também a oportunidade, né, de vocês, não é sempre que a gente tem elas 3 juntas aqui, então eu queria dar a oportunidade para vocês também trazerem perguntas e debate, aí depois o pessoal da produção me fala se a gente está muito fora do tempo, mas a gente vai estar tudo bem por enquanto, né, Marina? Tá. Se qualquer coisa a gente acelera. Mas o que eu queria te perguntar, Sandra, a pesquisa trouxe aqui o estabelecimento da estrutura de governança para olhar esses temas
é um desafio grande, né? Ou seja, como estruturar os diversos órgãos, tal. Muitas empresas já, enfim, têm seus comitês de sustentabilidade, ou traz especialistas para dentro de conselho, comitê de auditoria, enfim. Dentro da sua experiência, e eu sei que isso volta, claro, né, entre a complexidade da empresa, o nível de maturidade e tal, mas você tem uma opinião formada de qual que seria uma estrutura que funcionaria bem? Enfim, como é que você acha que é algo que as empresas, de uma maneira geral, poderiam usar como guia para ter uma estrutura de governança para olhar para esse sistema de sustentabilidade? Olha, para falar sobre isso, eu vou evocar uma pessoa que eu admiro muito e tenho o privilégio de chamar de amigo, que é o Mervyn King, professor Mervyn King, que, na verdade, é um juiz e é muito conhecido na carreira dele como governança. O Código de Governança da África do Sul, de onde ele é, se chama King Report. King, o sobrenome dele, Mervyn King. E ele é o fundador do GRI e do International Integrated Reporting Council. E é conselheiro, presidente do conselho emérito dessas duas organizações. Eu entrevistei o Mervyn quando eu estava fazendo meu livro, e eu abro o último capítulo contando essa história, que é de uma simplicidade assim incrível. Ele falou assim: o que o conselho tem que fazer? O conselho cada conselheiro pega um pedaço de papel, né? E nós vamos ver quais são os stakeholders, qual é a stakeholder do ponto de vista de materialidade. Ele não estava falando dos indicadores, mas o olhar que ele estava tendo de materialidade era através de quais são os stakeholders principais que a gente deve considerar. Né? Cada conselheiro escreve, a gente discute rapidamente, depois a gente vai discutir, tá bom, considerando isso, quais são os elementos principais que a gente deve considerar. Note que não tem framework, não tem nenhum, não tem complexidade. Você vai falar sobre conceitos, né? Quais são os stakeholders? Isso, né, o conselho domina claramente. Quando não domina, se vale de cada vez mais de pesquisa, estudos feitos com os stakeholders para mapear isso, né? E aí você estabelece, considerando esta matriz de materialidade, que você pode seguir o conselho dele ou seguir uma outra linha, você estabelece onde você quer chegar. Não com um indicador complexo, mas com o direcionamento que o conselho quer dar aqui. Para nós, no nosso negócio, considerando que a gente está ouvindo os stakeholders, parece que emissão é um assunto mais relevante para a gente, então pode ganhar uma prioridade dos nossos esforços e assim por diante. Né? Com relação à estrutura, eu tenho uma fala que eu sei que inquieta as pessoas que gostariam, preferem. Quando se falava em governança, desde 95 que eu estou envolvida, a gente queria o quê? A gente gosta de coisas palpáveis, né? Então, a gente queria estrutura de governança. E, por muito tempo, a gente botou uma enorme crença de que a estrutura de governança vai resolver. Até que a gente percebe que vem escândalos corporativos de 2000, vem crise financeira internacional, e a gente já fala o que os conselhos estavam fazendo que não fizeram o seu papel, quando tinham lá todos os comitês, tinha a composição, tinha tudo políticas, e não funcionou. Foi quando eu comecei a estudar os aspectos comportamentais que são envolvidos em governança. Então, eu acho que depende muito da cultura da organização, né? Para você encontrar caminhos que efetivamente se tornem um trilho onde essa agenda vai andar de uma forma mais suave. Essa estrutura pode ser um comitê? Para algumas organizações, alguns conselhos, este é um caminho, porque muitas vezes o conselho está tão envolvido com determinadas agendas, estou no meio de aquisições, que é o que eu falei, né? Motiva, esse é um assunto que eles adoram, os conselhos adoram. Então, talvez para dar tração, você pode ter um órgão que vai ter uma agenda e que vai tratar desse assunto. Para mim, o que é mais importante é que você coloque este tema na agenda do conselho. Eu chamo um dos mecanismos que eu recomendo que qualquer empresa tenha, e não para isso, para tudo,
é o que eu chamo de uma agenda temática para o conselho ao longo do ano. Então, você discute com o conselho como é que o conselho vai empregar o tempo ao longo do ano. Então, em maio, a gente vai ver pessoas como tema principal. Então, 40% da reunião de maio é pessoas. Aí eu vou ver tudo de pessoas: remuneração, retenção, desenvolvimento, todos os fatores. No outro, eu vou ver este outro tópico, riscos, e assim por diante. Você pode ter um dia, um foco de uma reunião para isso. Então, é importante que esteja na agenda temática, e ele pode ser ajudado por comitês, que não é necessariamente um comitê de sustentabilidade. Pode ser um comitê que inclua na sua agenda, né, dependendo da carga de temas que tem, este tema lá. Você precisa ter especialistas no conselho, você precisa ter repertório no conselho. Um só vai ser a andorinha que não faz verão. Segundo, conselheiro temático, para mim, não funciona. Não funciona, na sua opinião? Qualquer tema. Tá, não especificamente nesse tema. Qualquer tema, porque assim, o cara entra no conselho, ele é bárbaro de tecnologia. Só que ele vai ter que aprovar demonstrações financeiras. Ele vai ter que discutir a questão de remuneração, que é muito complexa, principalmente em empresas listadas, e que tem hoje, vamos dizer, um ativismo grande dos investidores e que querem exatamente metas ligadas com ESG. Ele é um conselheiro de tudo, ele não é um conselheiro do tema. Então, assim, achar que a gente resolve a questão trazendo um conselheiro, não é uma coisa que eu acho que é eficiente. Você pode, muitas vezes, trazer, como está tão difícil entrar o assunto, que você traz um champion, desde que ele seja vocal e respeitado pelos pares. E se ele não navegar nos outros assuntos, ele não vai ser respeitado pelos pares. Porque já falamos, o tema não é sexy. Se ele ficar quietinho na hora de fusão e aquisição, se ele ficar quietinho na hora de um grande dilema qualquer, de um risco operacional e assim por diante, ele não vai ganhar a credibilidade dos seus pares, né? Então, o que eu gosto? O que eu já fiz com conselhos, tanto em que eu sentei, como conselhos de clientes meus? Eu gosto de levar pessoas que aqueles conselheiros respeitam e admiram. Não vai ser um expert de sustentabilidade. Eles estão ok, eles admiram a expertise técnica, ok. Leva um empresário bem-sucedido e que fez um caminho bacana. Nesse cara, eles acreditam. Eu vou contar um diálogo meu com um diretor de sustentabilidade de uma empresa, onde a gente tinha um CEO que, na hora de verbalizar, tinha uma agenda moderninha, mas a gente sabia que tinha uma visão ainda antiga e estava entretendo algumas ideias assim que a gente assustava. Eu vou relatar num coquetel, eu e esse diretor de sustentabilidade, eu falei, olha, nós precisamos trazer pessoas que o fulano respeita e admira para falar. O diretor de sustentabilidade virou para mim e falou assim, e que seja muito rico. Porque ele admira dinheiro, ele admira gente que faz dinheiro. Não é que ele admira o dinheiro, ele admira pessoas. E aí a gente elencou alguns nomes, banqueiros, vocês vão descobrir. Gente de papel e celulose. Vamos trazer para uma conversa ou individual com ele, não é em seminário, não, uma conversa, né? Aí ele ouve. Aí ele ouve, porque ele talvez não vá ouvir o diretor de sustentabilidade, não iria ouvir a Sandra, que está no seu conselho, porque ele possivelmente já tinha rotulado, né, com algumas visões e preconceitos. Eu já tenho levado isso, não só para essa agenda, como outras agendas. Por exemplo, uma das coisas importantes que faz parte da questão da sustentabilidade, hoje, os investidores não esperam apenas ter informações da área de relações com os investidores e interação com os executivos. Eles querem ter uma janela para o conselho, um diálogo, e eles não vão falar de EBITDA, operação, nada disso. Eles vão falar de ambiental, social e governança com o conselho. Eles vão falar dos temas que vão para a Assembleia. Eu encontrei conselhos muito relutantes. Eu levei um investidor, que eu
tive a sorte de achar um investidor que está baseado em Londres, mas que é brasileiro, portanto conhece a nossa cultura. E ele foi lá contar como é que ele faz com grandes empresas internacionais, concorrentes da empresa que está lá e outros, e contando que não era um bicho de 7 cabeças. Esse engajamento com o stakeholder particular, que é o investidor, né? Então, você pode trazer essa agenda continuamente, você pode fazer desenvolvimento dos conselhos, que também é raro, se faz muito pouco desenvolvimento estruturado dos conselhos, e o Banco Santander é um belíssimo exemplo de quem faz. O programa de desenvolvimento do Conselho de Santander é um dos mais bacanas que eu já conheci. Realmente, todo ano eles têm um programa profundo de desenvolvimento de conselheiros. Então, você coloca isso na agenda, você convida a gente. Talvez você precise ter gente com mais vivência. Traz conselheiros que passaram por indústrias e setores, eu quero me referir, que sofrem muita pressão, né? Indústria extrativa, mineração, óleo e gás, química, são os setores que é muito frágil tudo isso, né? E eles podem reportar. Comitês pode ser, em algumas organizações, pode ser um caminho, mas, de novo, eu não acho que assim, essa é a solução. Muitas vezes a agenda fica lá, não sobe para o conselho, tem um tempo pequeno, você gasta uma energia, você gasta tempo de todos e não tem essa atração. Perfeito, não, excelente, uns insights muito importantes. E lembrando que a norma, né, a norma é uma norma, ela é uma norma que não fala o que a companhia tem que fazer. A norma fala que a companhia tem que divulgar o que faz, né? Mas, ao mesmo tempo, a norma convida, com base nos requisitos, que a companhia dê alguns passos atrás e estruture de uma forma que seja palatável, né, e que faça sentido, né, para os investidores, para os stakeholders de forma geral, né? Voltando com você aqui, Vânia, e trazendo um tema que eu tenho certeza que você gosta bastante, que é um dos aspectos que nós comentamos na pesquisa, é a conexão das informações de sustentabilidade com as demonstrações financeiras, né? Cada vez mais isso. E aqui a gente tem um público misto, né? Alguns conhecem mais a parte de sustentabilidade, outros conhecem mais a parte financeira, e agora cada um precisa colaborar para que isso funcione bem, né? E dentro daquilo que, enfim, da sua experiência com o relato integrado, boas práticas, qual é a sua percepção de como as empresas podem fazer esse processo desses dois documentos conversarem melhor? Boa pergunta, Maurício. Na verdade, é interessante a gente ver que o que está sendo estabelecido como norma global é exatamente a norma do ISSB, que uma das primeiras coisas que o ISSB fez foi exatamente incorporar o relato integrado. Então, toda norma que vem da IFRS Foundation para a sustentabilidade, ela parte do conceito que é relato integrado. O IFRS S1 é fortemente baseado no framework do relato integrado. E a IFRS Foundation já anunciou que o relato integrado vai continuar a ser a plataforma de normatização para o IFRS S3, S4, S5, S20, que vem por aí pela frente. E para nós faz todo sentido que seja a IFRS Foundation normatizando, porque ela já faz a norma contábil e ela agora faz a norma de sustentabilidade. Então, dificilmente vai haver inconsistência entre aquilo que é requerido para reportar sustentabilidade e aquilo que já é requerido para você reportar finanças. E fica mais fácil, inclusive, atender aquilo que a Sandra estava falando. O investidor é um stakeholder respeitável e ele entende a questão e quer ver a questão financeira, mas também os riscos que vão afetar a capacidade da empresa de entregar esse resultado financeiro. Então, o que nós temos com essa proposta da IFRS Foundation não é um reporte de sustentabilidade pela sustentabilidade. O que a IFRS Foundation pede é o efeito sobre a situação financeira que é causado por questões originadas em sustentabilidade. Então, é uma forma de você mostrar, olha, a sustentabilidade afeta teu fluxo de caixa, vai afetar o bottom line da sua empresa, aumenta o teu risco.
Então, para de ver essas questões como algo alheia, como algo separado, quando, na verdade, elas são intrínsecas. E nós, aqui no Brasil, temos exemplos de empresas que financeiramente eram sensacionais. Como contador, eu teria adorado assinar o balanço dessas empresas, mas nós sabemos que, por questões não financeiras, elas geraram grandes perdas para todo o mercado. E as perdas financeiras foram recuperadas rapidinho, porque são grandes empresas. Mas a imagem que essas empresas tinham no mercado, o sonho que os jovens tinham de um dia trabalhar nessas empresas, isso ainda vai levar décadas para ser recuperado. Então, as empresas precisam ver que sustentabilidade e finanças, elas precisam andar de mão dadas. E é essa a mensagem que o relato integrado vem trazer. Então, você não quer pensar em sustentabilidade, pensa no seu negócio, mas veja como sustentabilidade tem o potencial de afetar o teu negócio. E é isso que a gente quer mostrar. Uma outra dimensão muito importante que a gente espera demonstrar com esses relatórios, e que aí eu acho que é o mais difícil, é que todo aquele que está olhando para o lado financeiro tem a fome de resultado de curto prazo. A gente investe de manhã e quer colher o dividendo de tarde, né? Em sustentabilidade, a dimensão de longo prazo ela é indispensável. Você não despolui uma bacia em 3 anos. Você não vai mudar a cultura de uma empresa em 5 anos. E é por isso, e aí está o meu recadinho final hoje, eu vi aí, infelizmente, na pesquisa, empresas que dizem, vou me preocupar com isso lá em 2026. Gente, que tragédia, né? Que tragédia isso. Nós estávamos no evento ontem com a CVM, a própria CVM e a IFRS Foundation veio em peso de Frankfurt para cá, e o recado que foi dado ontem no evento de Brasília é, não, gente, vocês já estão atrasados. Isso é para ontem. Aproveita 2024 e 2025, que é voluntário, para poder testar o seu mercado, para ver se o seu stakeholder acha que é aquilo mesmo que você está querendo, para você verificar e começar a discutir com os seus conselhos o que é material, o que é relevante. E mais do que isso, o Brasil é o pioneiro. Então, o mundo inteiro, o evento de ontem foi financiado pelo governo alemão, porque eles, já que o Brasil vai ser o primeiro, eles precisam do estudo de caso Brasil rápido, para poder ajudar a implementar isso no resto do mundo. Então, a CVM ontem estava recomendando, e eu reforcei isso muito na palestra deles, não deixa para a última hora. Você não consegue treinar o seu pessoal, você não consegue preparar os controles, você não consegue conversar com o seu auditor que vai auditar isso, é para ontem. Porque aproveita o fato de não ser o mandatório, que não vai te implicar em penalidade, para poder testar e para criar benchmarking. Os reportes serão setorializados. Em finanças, a gente calcula retorno sobre patrimônio líquido e é do mesmo jeito para qualquer empresa. Em sustentabilidade, eu vou comparar indicadores de mineração com empresas de mineração. Eu vou comparar escola com escola, porque a capacidade delas de influenciar a sustentabilidade não é a mesma e não pode ser tratado do mesmo jeito. Então, quando a gente partiu para normas globais de contabilidade, nós já tínhamos normas globais de contabilidade, mas em sustentabilidade é tudo novo, nós estamos aprendendo juntos. Então, o mercado tem fome, tem sede, tem necessidade de modelos. Ao mesmo tempo, as empresas ontem lá me perguntavam, mas eu queria tanto um modelo para eu ver como é que eu faço. Mas você não precisa e não pode copiar o relatório do outro, você tem que fazer o seu. É a hora de olhar para dentro, de conhecer teu negócio, é isso que você precisa reportar. Então, fica aqui o apelo, não deixa para 2026, pelo amor de Deus, faz agora. Já. Não sou eu que estou falando, tá? É a Vânia, tá? Se eu falo, sou suspeito. Gabriela, para a gente finalizar a nossa rodada e deixar um espacinho para o público também, eu queria te ouvir em relação especificamente àquele dado que incomoda um pouco dos 30 e poucos % das pessoas que não vê grande valor nesse movimento todo, e acho que tem um pouco a ver com aquilo que você falou de propósito também e tal. Você pode comentar rapidinho a sua visão em relação a isso? Perfeito. Bom, acho que o fato de a gente estar num banco, né, de ser um banco, tem, como eu mencionei antes, é uma coisa muito interessante, que a minha materialidade, na verdade, se eu for ver, é o conjunto da materialidade dos meus clientes. Porque quando eu olho para a sustentabilidade, meu core é eu atender os meus clientes. Então, eu preciso que os meus clientes reportem. Então,
a questão deles não enxergar, talvez muitos não enxergarem o propósito. Aí você imagina, eu começo, né, como a Vânia falou, vou ter os números financeiros. Eu consigo comparar. Quando eu tenho dados financeiros comparáveis, eu consigo precificar. Que é tudo que eu quero no final. Eu quero poder precificar isso. A hora que eu consigo precificar para cima, eu consigo precificar para baixo. Então, se ele não está vendo hoje o propósito, vai enxergar rapidamente. Porque até o fato de você não ter um relatório organizado, bem feito, com os dados, já demonstra que você não está olhando para aquilo. Então, se eu tenho empresas que estão fazendo bem e aquelas empresas conseguem me mostrar o impacto para cima ou para baixo, o fato da pessoa não estar, daquela empresa não estar demonstrando aquilo já conta, já é um ponto negativo. Então, se hoje essa empresa não está enxergando valor, muito rapidamente vai mudar. E, assim, e é um trabalho grande. Então, vai ter que correr atrás do prejuízo. Assim, como a Vânia falou, é para ontem. A gente também está começando a se preparar, até porque eu preciso dar um exemplo. Né? Eu acho que é importante, como eu falei, eu preciso fazer desse, né, que muitos veem como um limão, mais um reporte. Não, gente, isso aqui é importante para a gente, porque eu preciso do meu Bahia interno, eu preciso acelerar internamente e eu preciso trazer os meus clientes comigo. E eu tenho clientes de cima a baixo, né? Claro, os maiores vão se organizar, que são, né, que estão aqui sujeitos, mas isso cascateia para toda a cadeia. Cascateia para os pequenos. Em todo trabalho que a gente faz um trabalho grande de engagement, né, com os nossos clientes menores, né, que talvez enxerguem, poxa, mas essa pauta está muito distante. Para mim, não está distante, porque você não está fora de uma cadeia, você está inserido numa cadeia que talvez não esteja batendo na tua porta, mas vai bater muito rapidamente. Então, a gente faz, assim, se a empresa ainda não enxergou o propósito, de repente não vai chegar em 2024, em 2025, mas vai chegar em 2026, quem está sujeito à regra, eu tenho certeza que vai mudar de ideia, porque o objetivo final é que isso bata no preço. E batendo no preço, tudo muda. Perfeito, obrigado, Gabriela. Então, gente, agora a gente vai ter aqui a oportunidade de vocês fazerem algumas perguntas. O que eu vou pedir é para vocês direcionarem, até para dar oportunidade para mais gente, né, para não deixar a pergunta aberta para as três, aí se vocês puderem direcionar já a pergunta. E também para a gente dar um pouquinho mais de oportunidade, se a gente puder fazer uma rodada de respostas um pouquinho mais rápida, aí a gente consegue ter um volume maior de perguntas, obviamente, se o público não preferir ir para o coquetel e ouvir mais a gente, né? Isso depende deles, não da gente, né? Então, vamos lá. Vocês têm o microfone aí, né? Alguém se voluntaria para a primeira pergunta, gente? A Rafaela. Rafa. Bom, boa noite. Eu adorei a palestra, acho que foi super, super interessante ter os insights de vocês. Um ponto que me deixa um pouco inquieta, e eu já vou fazer o disclaimer, eu fui a pessoa que defendi. A gente tem auditoria no nosso relatório anual, o Columbari está aí com a gente já são quase 2 anos. Mas como que vocês veem a CVM ter criado uma regra para facilitar as companhias listadas a terem informações melhores de sustentabilidade? Acho que essa pergunta é para a Vânia, desculpa. E, ao mesmo tempo, são poucas as empresas que auditam seus relatórios de sustentabilidade. Acho que é um percentual de 10%, 5%. Como que você entende que a gente vai conseguir chegar em 2027 com o nível de auditoria olhando para esse padrão novo? A Rafaela é a head de sustentabilidade do BTG, tá? Fácil. Depois vocês puderem também se apresentar para a gente saber. Essa é fácil, Rafael. Na verdade, em 2020, com a Resolução 14, a CVM já estabeleceu que as empresas não eram obrigadas a fazer um relato integrado. Mas, se fizessem um relato integrado, a base era o framework do IRC e elas deveriam ser submetidas à revisão limitada. É a mesma regra que está valendo para você adotar o IFRS S1 e S2 de forma voluntária para 2024 e 2025. Então, não mudou. É a mesma coisa que já existe desde 2020 com a Resolução 14. O que muda é a partir de 2026, onde você vai poder ou você vai precisar providenciar asseguração razoável para suas demonstrações. Isso não pode acontecer antes de 2026, por uma razão muito simples. Se você olhar para um relatório de auditoria, ele começa dizendo: examinamos os relatórios da empresa X de acordo com a norma Y e verificamos que está aderente ou não está aderente.
E essa norma Y ainda não existe para relatório de sustentabilidade. Você tem um guia de orientação, que é o ISA 3000, que ele é non-authoritative, ou seja, ele é voluntário. Então, você ainda não tem uma regra de auditoria. Então, por isso, você não podia ter asseguração razoável. Mas, em setembro desse ano, o IAASB aprova a versão final do ISA 5000. Ou seja, você vai ter uma regra que vai balizar o seu relatório de auditoria com asseguração razoável. Por isso que a CVM colocou o prazo 2026, porque a ISA 5000, que vai ser aprovada em setembro, ela entra em vigor em 2026. Então, a partir dali, você vai poder ter. Isso vai ser publicado em setembro. Então, você tem todo esse tempo para discutir com o seu auditor, para ver que controles internos você precisa implementar, que treinamento você precisa fazer, para construir o seu caminho para ter condição de evidenciar. O recado que a CVM quer dar é muito claro com isso. Eu quero informação de sustentabilidade, mas não quero greenwashing. Eu quero informação que você tenha condição de evidenciar. É algo muito saudável para a parte financeira. Será algo extremamente saudável para a sustentabilidade também. Então, eu estava com o presidente do IAASB na Colômbia semana passada, está bem adiantado, a norma vai efetivamente ser aprovada em setembro, já temos o exposed draft, então não pode mudar uma coisinha ou outra, mas a gente já tem um esqueleto, e acho que essa é uma das razões principais para você não esperar 2026. Porque uma vez que está publicado, começa já a discutir com o Maurício aqui, né? Começa a destrinchar aí, fazer seu plano de auditoria, seus controles, treinar seu pessoal, porque é isso que é o recado da CVM. Perfeito. A Rafaela já está fazendo, tá? Só para avisar. Né, Rafa? Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Opa, tem aqui já mais uma pergunta. Olá, boa noite. Sandro Damasio, da Sustentabilidade Eletrobras. Parabenizar a PwC pelo evento, muito bom. Direcionar minha pergunta para a Sandra. Recentemente eu fiz uma pesquisa em torno do mestrado sobre quais os desafios dos conselhos de administração para a incorporação dos aspectos ESG. E nos resultados, um dos desafios que os conselheiros colocaram foi a falta de incentivo por parte do regulador. E a CVM vem agora e dá esse incentivo, né? Traz aí coloca o Brasil na vanguarda de adotar essa nova norma. Como que você acha que o Conselho, o Board, recebe essa demanda, tendo em vista que ele já está vendo o tema de sustentabilidade cada vez mais constante no Board, mas talvez ainda com esse desafio ali, né, segurando, porque o regulador não está pedindo, e agora chega essa posição forte da CVM, em que vai ser obrigatório ele ter um disclosure mais claro sobre sustentabilidade. Sandro, né? Isso. Xará. Olha, infelizmente, eu tenho que constatar que nós vivemos numa sociedade que não tem um nível de maturidade tal que faz as coisas porque é a coisa certa a fazer. Eu tenho um espírito liberal. Eu gosto que as pessoas usem cinto de segurança para proteger a sua própria vida e dos outros, não porque vai levar uma multa. E tenho tido essa discussão em governança N vezes, mas ao longo desses 29 anos agora, eu tive que admitir que, na nossa sociedade, o nível de maturidade, infelizmente, a parte regulatória, ela acaba sendo necessária para impulsionar os agentes naquela direção. Eu era presidente do Conselho do IBGC quando começou a ser discutida a lei das estatais e também a lei chamada de lei de corrupção. A lei de corrupção, quando a gente viu que estava sendo discutido para estar lá, ela estava já no framework regulatório em algum lugar. Então, a gente discutia no próprio IBGC, para que precisa de uma lei se está tudo num lugar ou outro, na lei de corrupção. Em seguida, eu fui eleita para o conselho da Copel, empresa de energia no estado do Pará, controlada pelo governo do estado do Paraná.
e eu vi a mudança, porque foi exatamente quando a lei estava começando a ser adotada, a mudança da atitude dos gestores da Copel, já que aquilo era agora uma lei. Então, Sandro, embora eu preferiria que a gente fosse motivado por fazer a coisa certa, eu tenho que admitir que o framework regulatório impulsiona os agentes, porque aí eles têm que fazer. Eles reclamam de montão, né? Eles reclamam de montão, de que é uma invasão, que é cada vez mais difícil, cada vez tem menos incentivo para uma empresa ser listada, por exemplo. E a gente tem que admitir que, ao redor do mundo, há um declínio de empresas listadas, assim, continuamente. Está reduzindo o número de empresas listadas ao redor do mundo, porque você tem fontes de financiamento privado muito abundante, os family offices da vida ao redor do mundo. Para que eu vou me impor uma série de obrigações que têm custo, que me amarram, se eu posso pegar dinheiro de outra fonte e tocar o negócio? Mas o meu negócio de uma forma muito mais livre. Dito tudo isso, eu vejo, principalmente numa sociedade como a nossa aqui, Brasil, América Latina, a necessidade desse framework regulatório para impulsionar os agentes. Aqui a gente viu, só vou fazer em 26. Isso é claramente uma resposta de eu faço para não levar multa, não porque eu acho que é certo fazer. Então, veja, a mesma coisa aconteceu, se vocês lembrarem bem, ou as pessoas que são mais velhas vão lembrar, a história de fumar em locais públicos. Gente, se fumava no quarto da parturiente, não é que ele fumava no hospital. No quarto, o bebê lá, recebendo, mamando, e uns 4, 5 adultos fumando. Era normal. Quantas coisas a gente precisou passar para embutir que, assim, não é legal fumar num prédio e assim por diante. Então, acho que, se fôssemos mais maduros, poderíamos... Eu gosto muito do Pratica e Explique. O Código Brasileiro de Governança Pratica e Explique era uma coisa que eu batalhei para ter, criando o grupo Interagentes dentro do IBGC, que resultou nesse Código Pratica e Explique. Eu gosto muito, porque eu acho que faz o agente ser responsável. Eu não preciso fazer isso, isso e aquilo. Eu faço o que é a solução para o meu negócio e eu te explico por quê. Mas, infelizmente, tenho que admitir que faz diferença você ter o regramento com penalidades. Posso só complementar uma coisa que eu achei super importante no que a Sandra falou? Muita gente não está percebendo, a IFRS S1 e S2 não é só para a empresa listada, não. Então, a empresa pode ser fechada, pode fechar o capital, pode até ser uma pequena e média empresa, ela vai ser abraçada, porque o reporte é na cadeia de valor, é escopo 3. Então, se a empresa é fechada, e aí pensa assim, estou escapando da resolução 193, eu acho bom ela perceber que ela não é uma ilha. Porque se ela é um fornecedor de uma empresa grande, que precisa reportar, ela não pode se tornar um risco para essa empresa. Então, na verdade, o que a gente está lutando no SEBRAE, na CNI, ontem tivemos discussões fantásticas sobre isso, é exatamente sobre a necessidade de alertar as pequenas e médias empresas que elas precisam adequar. Não é elas reportarem com relatórios tão complexos quanto as grandes empresas listadas, mas elas não podem pensar, eu não tenho nada com isso. Então, sustentabilidade é um problema que a gente só resolve de forma global. Ninguém, empresa nenhuma, país nenhum consegue resolver o problema de sustentabilidade sozinho. E se a gente precisa resolver de forma global, todo mundo precisa jogar com as cartas na mesa. E é por isso que a gente precisa de informação. E precisa disso em todas as situações. Começamos com a exigência com empresas listadas, mas elas não são as únicas que vão estar preocupadas com isso. Perfeito, Vânia. Temos tempo para mais uma? Última pergunta? É a última? Vamos lá. Boa noite, tudo bem? Gabriela, minha pergunta é para você. Sou Rafael Bilharinho, sou sócio da área de mercado de capitais da PwC. Colombari e a Tamires trouxeram um dado interessante com relação à percepção das pessoas sobre os benefícios que a adoção das regras trazem, né? Enquanto 50% dizem que vem muitos benefícios
me chamou a atenção que quase 40, apesar de positivos, ainda não enxergam benefícios claros, né? Na sua visão, sendo já uma das líderes aí das empresas que têm já um processo de adoção iniciado, como é que você enxerga esse processo de captura e geração de valor dentro das companhias para que o processo de adoção e até a percepção interna de todos os stakeholders seja percebido para que esse número talvez se passe a melhorar a partir do momento que as pessoas consigam enxergar esse lado mais positivo? Acho que obrigada aí pela pergunta. É um grande processo de education que a gente precisa fazer, né? Assim como a Vânia falou, né? Eu também tenho uma cadeia de valor extensa, eu também tenho meu escopo 3, que são os meus clientes, né? Eu preciso que eles se adequem, eu preciso dessas informações de todo mundo que está na minha cadeia, né? De um lado e do outro. Então, o que a gente tem trabalhado muito é esse processo de education, né? Então, até comentei há pouco, a gente faz recorrências com os nossos clientes, né? Claro, os maiores já estão ligados nisso e a conversa é diferente. A gente tem uma conversa com eles exatamente como é que eu extraio valor da melhor forma. Mas eu preciso conscientizar os menores que é com eles também, que eles precisam, porque eles também precisam defender o seu valor. E eles também precisam se posicionar nessa pauta. E a questão regulatória também vai chegar para eles. Então, assim, a primeira questão que a gente tenta trazer é: você precisa atentar para essa pauta. Essa pauta também é sua. Essa pauta é de todo mundo. Porque você quer se inserir em cadeias de... Se você consegue se inserir em cadeias de valor que estão adequadas, que estão com boas práticas de sustentabilidade, que estão se preparando, né, que estão antecipando os grandes movimentos, você vai conseguir crescer junto. Se você está ou se você não está se preparando e você está com uma emissão, você não está fazendo sua pegada ambiental, você não está buscando a sua licença social para operar, você não está trabalhando dessa forma, você vai ser excluído dessas cadeias que estão se preparando. Então, tem uma questão de proteção de negócio que a gente tenta levar sempre para os clientes. E essa questão de você estar... né, que o reporte vai chegar, é um ponto adicional. Então, assim, esse trabalho é o tempo inteiro, né? A gente tem milhares de clientes e é o tempo inteiro. Tem clientes muito mais maduros, claro, e a conversa é completamente diferente, e clientes menos maduros, só que eu preciso dos dados de todo mundo para poder operar, né? Então, é um trabalho também, né? Se ele chega assim, poxa, eu preciso dessa informação, poxa, eu não vou pegar crédito com outro. Eu queria, de novo, agradecer as nossas painelistas. Eu acho que foi um debate fantástico. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Agradecer as meninas do marketing da PwC que fazem um trabalho fantástico para que a gente chegue aqui e dê tudo certo e, né, que a gente não tenha nenhuma surpresa negativa. E, obviamente, todos vocês, né, pela paciência aí de nos ouvir, por ter vindo aqui hoje, para que fiquem um pouquinho mais com a gente. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos aí. Valeu.